Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Ele levanta o pobre do pó e retira o necessitado do monte de esterco, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Salmo 113, 7 e 8. Desejamos descrever como o Senhor os levanta de lá. Ele levanta o necessitado do monte de esterco. É um levantamento dos mortos e somente um braço eterno poderia fazê-lo. É um feito de onipotência levantar um pecador de sua degradação natural. Tudo é feito pelo poder do Espírito Santo soberanamente através da palavra preenchida com o poder eficaz de Deus. A operação é algo assim. Quando o Senhor começa a lidar com o pecador necessitado, o primeiro levante que ele lhe dá desperta seus desejos. O homem não está satisfeito em permanecer onde estava e como estava. Aquele monte de esterco, ele não percebia o quão sujo era de fato. E o primeiro sinal de vida espiritual é o horror à sua condição perdida e um desejo ansioso de escapar dela. Querido ouvinte, você chegou tão longe assim. Você sente que tudo está errado em você e você deseja ser salvo do seu estado atual, de tudo o que você considera mal em você e igualmente de tudo que você considera bom, de sua injustiça e também de tua suposta justiça, de toda a justiça própria. Você vê que o melhor em você são trapos imundos diante do Deus Santo. Vê agora que durante toda a tua vida você esteve sentado num monte de esterco. Enquanto você puder dizer, estou bem, e se vangloriar de que não é pior do que os outros, não tem esperança para você. Deus não levanta aqueles que já estão elevados. Mas quando você começa a sentir que seu estado atual é de degradação e ruína, e que deseja escapar disso, então o Senhor colocou soberanamente a alavanca sobre você. Ele começou a te levantar. O próximo sinal geralmente é que, para um homem assim, o pecado perde todo o seu encanto. Quando o Senhor começa a trabalhar em você, mesmo antes de encontrar Cristo para a alegria de sua alma, você descobrirá que a alegria do pecado desapareceu. Uma alma vivificada que sente o peso do pecado não pode encontrar prazer nele. Embora sem fé em Jesus, a maldade do pecado não possa ser claramente e evangelicamente percebida, ainda assim, a consciência de um pecador desperto soberanamente pelo Espírito, percebendo o caráter terrivelmente contaminador de alguns pecados, o leva a abandoná-los. A taverna é abandonada, a roda dos escarnecedores é abandonada, as luxúrias da carne são abandonadas, e embora isso não tire o pecador do monte de esterco, é um sinal de que o Senhor começou a obra da graça. Quando o pecado se torna amargo, a misericórdia se torna doce. Ó meu amigo, que o Senhor o afaste dos venenos doces do mundo e o leve aos verdadeiros prazeres que estão escondidos em Cristo Jesus. É outro sinal abençoado que o homem está sendo levantado do monte de esterco, como já mencionei, quando ele começa a perceber que sua justiça própria não o ajuda. Quando, depois de orar, ele olha para suas orações com arrependimento e depois de ir à casa de Deus, não se satisfaz com a forma exterior. É bom quando o homem é completamente privado de toda a confiança em si mesmo. Ele pode estar num monte de esterco ainda, mas tenho certeza de que não ficará lá por muito tempo. Pois quando você e você mesmo brigarem, Deus e você mesmo começarão a estar em paz. Quando você puder ver através dessa teia de aranha sua suposta retidão, que uma vez parecia ser uma bela vestimenta de seda, quando você pode odiar aquela moeda falsa, que uma vez parecia brilhar e tilintar como ouro verdadeiro, quando você é jogado na vala e suas próprias roupas o abominam, não demora muito
para que você seja salvo com uma salvação eterna. Agora vem a verdadeira elevação do montouro. Aquele pobre, culpado, perdido e sem valor, ouve falar de Jesus Cristo, que ele veio ao mundo para salvar os pecadores, que a salvação vem do Senhor, não da vontade e desejo da carne. O Espírito trabalha eficazmente no homem, e aquela pobre alma olha para Cristo com um olhar que significa: Senhor, Tu és o meu último recurso. Se Tu não me salvares, eu perecerei. E Tu deves me salvar completamente, pois não posso ajudá-lo. Não posso dar um fio com o qual terminar ou completar Tua justiça perfeita. Se estiver inacabado, não posso contribuir com um centavo para compensar meu próprio resgate. Se Tu não me resgatares completamente, então Tua redenção não tem utilidade para mim. Senhor, eu sou um homem que está se afogando e afundando. Me agarre enquanto afundo. Ó, salva-me por amor da Sua misericórdia. Como diz o hino, toda a minha ajuda em Ti está suspensa. Toda a minha confiança de Ti eu trago. Cubra minha cabeça indefesa com a sombra de Tua asa. Quando uma alma chega lá, então ela está fora do montouro. No momento em que um pecador confia em Jesus Cristo dessa maneira, seus pecados deixam de existir. Deus os apagou soberanamente e completamente. Eles se foram. Ele não é mais culpado aos olhos de Deus. Ele é absolvido através da expiação e justificado pela justiça de Jesus Cristo. Ele é um homem salvo. Ele pode se levantar do seu saco de pano e cinzas e, andando livremente, pode cantar da misericórdia comprada pelo sangue que o libertou completamente. Assim, pelo presente do Filho unigênito, trazido pessoalmente ao coração, o Senhor ergue seus eleitos do seu estado arruinado. Ele faz com que eles vejam que é um montouro, faz com que sintam que não podem sair dele por si mesmos. Aponta-os para Cristo, os leva a confiar em seu precioso sangue e assim eles são libertados. Como Ele os levanta? É uma coisa abençoada ser salvo da degradação, mas louvado seja Jeová, Ele não para por aí. O Senhor não faz nada pela metade. Há os comprimentos e larguras do amor. Quando Ele chega exatamente onde estamos, é apenas metade da jornada. Ele ainda nos levará até onde Ele está. É uma coisa abençoada ser tirado do montouro, mesmo que nossa condição fosse a de servos contratados na casa de nosso Pai. Mas isso não satisfaz o coração infinito de Jeová. Ele elevará seu povo acima de todas as alegrias comuns. Ele os levará bem alto, 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 como em asas de águia, até colocá-los no lugar dos príncipes e fazê-los reinar com Ele. Agora, vamos dedicar alguns minutos para considerar como nosso abençoado Senhor eleva seu povo do nível comum da humanidade para fazê-los igualar-se a príncipes. Em primeiro lugar, eles são elevados pela justificação completa. Todo cristão aqui nesta manhã, não importa qual tenha sido sua vida passada, está neste instante perfeito aos olhos de Deus através de Jesus Cristo. A imaculada justiça de Cristo é imputada a esse pecador que crê nele, de modo que ele está, nesta manhã, aceito no amado. Agora, amados, ponderem isso, reflitam sobre isso e meditem. Pobre, necessitado, mas pecador que crê, você é tão aceito diante de Deus neste momento, através de Cristo Jesus, como se nunca tivesse pecado, como se tivesse cumprido cada obra de sua lei mais justa, sem o menor fracasso. Isso não é sentar-se entre príncipes? A justificação completa fornece ao crente um trono tão seguro quanto elevado, tão feliz quanto glorioso. Vocês, descendentes de casas imperiais, alguns de vocês não sabem nada disso. Este é um cântico que muitos imperadores nunca puderam entoar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Falar de sentar-se em pavilhões de prazer ou em divãs de estado com nobres, príncipes, reis, césares, a figura desfalece, fica aquém do alvo, pois o estado da alma completamente justificada ofusca tudo isso, assim como o sol ofusca a vela tremeluzente lá ao longe.
Dê o próximo passo. Os filhos de Deus que foram tirados do montouro, muitos deles desfrutam da plena certeza da fé. Eles têm certeza de que são salvos. Eles podem dizer com Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Quanto a serem filhos de Deus ou não, eles não têm dúvida alguma. O testemunho infalível do Espírito Santo testifica com o Espírito deles que eles são nascidos de Deus. Cristo é seu irmão mais velho, Deus é seu Pai, e eles respiram o Espírito filial pelo qual clamam: Abba, Pai. Eles conhecem sua própria segurança. Eles estão convencidos de que nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu pergunto a cada um de coração compreensivo se isso não é sentar-se entre príncipes. Amados, eu não daria nenhum tostão por um trono de príncipe, mas daria tudo o que tenho 1000 vezes mais se pudesse sempre desfrutar da plena certeza da fé. Pois a plena certeza da fé é uma alegria melhor do que o palácio de lírios de Suzã ou a casa de Salomão na floresta do Líbano jamais poderiam proporcionar. Um senso do amor bondoso divino é melhor do que a própria vida. É um céu jovem amadurecendo aqui embaixo para se desenvolver plenamente lá em cima. Saber que meu amado é meu e que eu sou dele, e que ele me amou e se entregou por mim, isso é muito melhor do que ser herdeiro aparente de vários impérios. Vamos mais além. Os filhos de Deus, favorecidos pela graça divina, têm permissão para ter encontros com Jesus Cristo. Como Enoque, nós andamos com Deus. Assim como uma criança caminha com seu pai, colocando a mão na mão do pai, olhando para cima com um olhar amoroso, assim o povo escolhido anda com seu pai e Deus de maneira amorosa, confiante, familiar, falando com ele, contando-lhe suas tristezas e ouvindo de sua graciosa boca os segredos do seu amor. Eles são um povo feliz, pois têm comunhão com Jesus de uma forma mais íntima e terna do que até mesmo os anjos conhecem. Somos membros do seu corpo, de sua carne e dos seus ossos. Somos casados com Ele. Ele nos desposou consigo mesmo em fidelidade e justiça. Somos mais preciosos para Ele do que sua própria carne e sangue, que Ele deu para morrer. E nenhum de nós jamais perecerá, nem qualquer ser poderá nos arrancar de sua mão. Agora, não é isso sentar-se entre príncipes? Príncipes, príncipes. Olhamos para baixo sobre a vossa pompa desde a eminência onde a graça nos colocou. Usem as vossas coroas, vistam-se de púrpura, enfeitem-se com todo o vosso esplendor real. Mas quando nossas almas podem se sentar com Jesus e reinar como reis e sacerdotes com Ele, os vossos esplendores não valem um pensamento. A comunhão com Jesus é uma joia mais preciosa do que qualquer diadema imperial que já brilhou. A união com o Senhor é uma coroa de beleza que supera todas as coroas da terra. E isso não é tudo. Os eleitos de Deus, além de receberem a justificação completa, plena certeza e comunhão com Cristo, são favorecidos com a santificação do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, habita em cada cristão, por mais humilde que seja. Ele é um templo ambulante em que reside a divindade. Deus, o Espírito Santo, habita em nós e nós nele. E esse Espírito santifica as ações diárias do cristão, de modo que ele faz tudo como para Deus. Se ele vive, é para Cristo, e se morre, é ganho. Oh, amados, é verdadeiramente sentar-se entre príncipes quando se sente as influências santificadoras do Espírito Santo. Ó meu Deus, se eu pudesse sempre sentir o Teu Espírito vencendo minha corrupção e constrangendo minha alma à santidade, nem sequer pensaria em um príncipe em comparação com a minha própria alegria. Ó meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, tenho certeza de que vocês podem testemunhar que quando caem em pecado, isso os rebaixa muito. Vocês sentem novamente o cheiro daquele vil montouro e estão prontos para morrer sob a sua terrível pestilência.
Mas quando o Espírito Santo os capacita a vencer o pecado e a viver como Cristo viveu, vocês sentem que têm uma posição real e um privilégio mais do que imperial ao serem santificados em Cristo Jesus. Além disso, muitos santos recebem, além da santificação, a bênção da utilidade. E observem bem a palavra: todo homem útil tem uma posição principesca. Não estou exagerando agora, mas falando a verdade sóbria. Ele é o verdadeiro príncipe entre os homens que abençoa seus semelhantes. Ser capaz de derramar pérola dos lábios pode torná-lo um príncipe em um conto de fadas. Mas quando esses lábios abençoam as almas dos homens, levando-os a Jesus, isso é ser um príncipe de verdade. Para alimentar os famintos, vestir os nus, resgatar os caídos, ensinar os ignorantes, animar os desanimados, inspirar os vacilantes e conduzir os santos até a destra de Deus. Meus irmãos, isso é ter um brilho que estrelas e fitas, ordens e distinções jamais poderiam conferir. Esse é o privilégio de cada um de vocês, de acordo com a medida de fé que o Espírito de Deus lhes concedeu. Vocês que antes causavam estragos, agora servem aos interesses da virtude. Vocês que entregavam os membros de vocês como servos da injustiça, agora fazem esses mesmos membros servirem à justiça para o louvor e a glória de Jesus. Nenhum tribunal de soberanos pode conceder honras tão verdadeiras quanto as que residem na santidade, no amor e no zelo. E mais uma vez, Deus eleva o seu povo em outro sentido. Enquanto Ele lhes concede santificação e utilidade, Ele também os unge com alegria. A alegria de ser um cristão. Eu sei que a ideia do mundo é que somos um povo miserável. Se você ler as páginas da história, os escritores falam dos cavaleiros alegres como homens de alto espírito e alegria transbordante. Mas os pobres puritanos, que grupo miserável eles eram, blasfemando os deleites do mundo, abominando entretenimentos imundos e perambulando pelo mundo com uma aparência tão terrivelmente miserável que seria uma pena se eles fossem para o inferno, pois já tinham tormento suficiente aqui. Agora, essa conversa é toda falsa, ou no máximo, uma caricatura grosseira. Os hipócritas, naquela época como agora, usavam um semblante sério e uma aparência melancólica, mas entre os puritanos havia uma multidão de homens cuja alegria santa e jubilosa não tinha igual, nem mesmo era sonhada ou compreendida por aqueles pobres tolos sorridentes que cercavam o rei inglês. Um patife sem coração, cujas hipocrisias o haviam levado ao trono. A alegria dos cavaleiros era o crepitar de gravetos sob uma panela, mas uma alegria profunda e indomável habitava no peito daqueles homens. Como dizem os versos, que pisotearam a multidão dos arrogantes e fortes, que se sentaram nos lugares altos e mataram os santos de Deus. Muito acima do riso dos brilhantes da corte estava a alegria poderosa e profunda daqueles que cavalgaram do campo vitorioso, cantando ao Senhor que os havia feito triunfar gloriosamente. Chamavam-lhes cavaleiros de ferro, e assim eram, mas tinham corações de aço, que, enquanto não recuavam no dia do perigo, não se esqueciam de irradiar alegria, assim como o aço brilha sob o sol. Acreditem em mim, porém, sejam o que forem. Nós que confiamos em Jesus somos as pessoas mais felizes. Não constitucionalmente, pois alguns de nós sofrem de grande depressão de espírito, nem sempre circunstancialmente, pois alguns de nós passam por grandes provações e são levados às profundezas da pobreza, mas interiormente, verdadeiramente, nossa alegria de coração, acreditem, não tem igual. Eu não ficaria aqui de pé para mentir, mas falarei a verdade. Se tivesse que morrer como um cão amanhã, não trocaria de lugar com nenhum homem abaixo dos tribunais do céu por alegria e paz de espírito. Pois ser cristão e saber disso, beber profundamente dessa taça, conhecer a sua eleição, compreender o seu chamado, eu lhes asseguro que proporciona mais paz e felicidade em 10 minutos do que se encontrará em 100 anos em todos os tribunais do pecado, mesmo que a libertinagem corra solta e o prazer não conheça limites. Como dizem os versos, alegria sólida e prazer duradouro,
apenas os filhos de Sião conhecem. Então, quando leio o texto que diz que ele nos coloca entre príncipes, penso pouco na figura. Ela fica aquém, manca, pois o Senhor nos coloca muito acima de todos os príncipes terrenos. E se não fosse pela próxima frase, eu diria que a figura desmoronaria por completo. Mas essa cláusula a coloca corretamente, até mesmo os príncipes do seu povo. Isso dá alma e força. Esses são príncipes de outro sangue, esses são pares de outro reino, e entre eles Deus coloca o seu povo. Para concluir, devemos observar onde é que o nosso Senhor coloca o seu povo. Entre príncipes, nos é dito. Já falamos sobre o mesmo pensamento, mas vamos examinar outro aspecto. Entre príncipes é o lugar da sociedade seleta. Eles não admitem qualquer um nesse círculo encantado. Entre uma aristocracia, o pobre plebeu não deve se aventurar. O sangue azul corre em um canal bastante estreito e não se pode esperar que o vermelho comum seja permitido a vigorar a languidez da corrente. O verdadeiro cristão vive em uma sociedade muito seleta. Ouçam, verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Falem sobre uma sociedade seleta, não há como essa. Somos uma geração escolhida, um povo peculiar, um sacerdócio real. Não nos aproximamos do Monte Sinai, mas nos aproximamos do sangue da aspersão e da Assembleia Geral e Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Isso é uma sociedade seleta. Em seguida, eles têm uma audiência cortesã. O príncipe pode esperar ser admitido à realeza quando pessoas comuns como nós devem permanecer à distância. Agora, o Filho de Deus tem livre acesso à realeza do céu. Nossos privilégios na corte são da mais alta ordem. Ouçam, por meio dele, tanto nós como os judeus temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aproximemo-nos, portanto, do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Temos uma audiência cortesã e uma sociedade especialmente seleta. Além disso, supõe-se que entre príncipes haja uma abundância de riquezas. Mas o que são as riquezas dos príncipes em comparação com as riquezas dos crentes? Pois todas as coisas são vossas, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas livremente? Entre príncipes também existe um poder peculiar. Um príncipe tem influência. Ele exerce um cetro em seu próprio domínio, e ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, e reinaremos para todo sempre. Não somos reis da Inglaterra, Escócia e Irlanda, e ainda assim temos um domínio triplo. Reinamos sobre o espírito, a alma e o corpo. Reinamos sobre o reino unido do tempo e da eternidade. Reinamos neste mundo e reinaremos no mundo que está por vir, pois reinaremos para todo sempre. Príncipes, mais uma vez, têm uma honra especial. Todos na multidão desejam contemplar um príncipe e ficariam encantados em servi-lo. Deixe-o ter a posição de destaque no império. Ele é um príncipe de sangue e deve ser estimado e respeitado. Amados, ouçam a palavra dele. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que compartilhemos a honra de Cristo, assim como compartilhamos a sua cruz. Paulo foi tirado do montouro da perseguição, mas ele não fica atrás de ninguém em glória. E vocês, mesmo que tenham sido os principais dos pecadores, não terão um destino pior quando ele vier em seu reino. Mas assim como ele os reconheceu na terra e os redimiu com seu precioso sangue, ele também os reconhecerá no estado futuro e os fará assentar com ele e reinar entre príncipes para todo sempre. Que o Senhor abençoe essas palavras em nome de Jesus. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei.
descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.